Bom, olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, eu, Henrique Dalemar e a Juliana, a doutora Juliana Yacitep, da Embrapa Informática, em Campinas. E nós estamos aqui para mais uma gravação de mais um tutorial do LI 6800. E nós vamos hoje demonstrar como fazer uma curva de resposta à luz com o LI 6800. Certo? Então, doutora Juliana, mais uma vez, muito obrigado por dedicar o seu tempo para a gente poder fazer esse tutorial. E qualquer dúvida, por favor, só entrar em contato, só avisar aqui que a gente já para e já faz já esclarece essa dúvida. Tudo bem? Beleza, obrigada. Então, aqui nós estamos com cevada, né, no nosso 6800, né? A planta já está na câmara, né? Já está aclimatando em 1800 de luz, tá? Por que 1800 de luz? Isso aqui foi arbitrário, tá? Nós resolvemos começar com uma luz mais alta do que o ponto de saturação da planta e nós vamos trabalhar de cima para baixo na curva de luz. Nós já acertamos aqui as nossas condições ambientais. Caso vocês tenham qualquer dúvida nas condições ambientais, nas condições dentro da câmara para a planta, caso vocês tenham qualquer dúvida sobre isso, é só olhar os dois vídeos anteriores, né, que a gente fez. Esse daqui é o terceiro vídeo, né, da nossa série de webinars, né? Então, caso vocês tenham qualquer dúvida, é só dar uma olhadinha nos vídeos anteriores. Então, nós estamos trabalhando com um fluxo de 700 micromols, umidade relativa de 50%, que é próximo do que está na casa de vegetação nesse momento, né? Que a doutora Juliana informou para a gente. A velocidade da ventoinha, né? A força da ventoinha, 90%. A temperatura, que eu estou controlando a temperatura no trocador de calor para 28 graus, né? Porque eu quero um controle que seja mais estável, né? Não estou controlando tanto na altura da folha. Então, aqui nós estamos vendo que a temperatura da folha nesse momento está em 31 graus e a luz em 1800. Tá? Por último, eu vou falar do CO2, porque aqui é muito importante esse detalhe. Em uma curva de luz, nós não controlamos o CO2 na referência. Nós controlamos o CO2 na câmara de amostra. Então, aqui eu vou colocar o CO2 na câmara de amostra em 400 ppm, que é próximo do que nós temos, né, do nível ambiente aqui. E dessa vez, para essas medidas específicas de trocas gasosas, de resposta à luz, nós controlamos o CO2 na câmara de amostra. Enquanto a gente estiver fazendo o procedimento da curva de luz, eu explico o porquê que a gente vai controlar na câmara de amostra. Tá? A curva de luz vai levar ali uns 20 minutos para ser feita, então é por isso que eu vou utilizar esse tempo para fazer essa explicação, tá bom? Mas aqui nós fizemos tudo do básico, tudo que a gente já cobriu nos outros vídeos. Nós ajustamos as condições ambientais da planta, tá? A única diferença é que nós vamos controlar o CO2 na câmara de amostra, como eu já comentei. E agora, antes da gente começar uma curva de luz, nós também precisamos nos certificar que a nossa planta esteja aclimatada para aquela situação, né? Que ela já esteja adaptada naquela situação. Então aqui nós já fechamos a nossa planta que já faz algum tempinho e ela está aqui realizando uma simulação por volta de 20 micromols com uma abertura estomática ali em torno de 0,22, né? Nós vamos aguardar ainda mais um pouquinho, mas o tempo que nós vamos falar agora é o suficiente para a gente começar aqui. Desde a hora que a gente fechou, a planta não apresentou muita variação aqui nisso, então nós já temos a noção de que a nossa planta está em uma situação estável para a gente começar a nossa curva de luz. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos abrir o nosso arquivo de log, né? Nós queremos gravar a nossa curva de luz em algum lugar. Então, só muito importante, relembrando, sempre quando vocês forem fazer esse tipo de medida com 6800, veja se os dados estão sendo gravados, né, em um arquivo de Excel, para vocês terem, né, todas os cálculos matemáticos para isso, né, e que as opções do match
esteja ligado ao match automático, né? Somente realizar o match se essas condições aqui forem atendidas, tá? As duas opções aqui estão ligadas. E agora aqui nós vamos fazer um log, então um arquivo de log. Então eu vou abrir aqui open a log file, né? Abrir um novo arquivo de log. E eu vou pedir para gravar aqui dentro da pasta cevada. Posso gravar aqui dentro da pasta cevada, Juliana? Tá? Então eu vou clicar aqui dentro da pasta cevada. Mentira, eu vou gravar aqui na pasta webinar, porque é a pasta que a gente já tem para isso daqui. Então cliquei aqui, selecionei a pasta webinar e eu vou clicar aqui em New File. Como a pasta webinar está aberta, eu vou clicar em New File e vou chamar de AQ Cevada. Então aqui, abriu aqui o nosso arquivo, né? Aqui está aparecendo que está logando nesse conjunto de pastas, né? Aqui cevada, e aqui está mostrando que o nosso arquivo está aberto. Então, uma vez que o nosso arquivo está aberto, nós podemos ir para os autoprogramas. Lembrando que uma curva de luz você pode fazê-la manualmente, ou seja, você vai ajustando a sua luz e vai gravando os pontos, né? Você pode fazer isso, ou você pode pedir para que o equipamento faça isso automaticamente para você. Então, nós vamos clicar aqui no nosso programa e vamos vir aqui em Light Response, que é a resposta à luz. Então, quando a gente clica em Light Response, aqui aparecem os parâmetros que nós queremos na nossa curva de luz. Então, por exemplo, os valores de par interno, eu cliquei ali nos valores de par, e eu vou ajustar aqui para começar em 1800, que é o nosso primeiro ponto, que é o ponto onde a nossa planta está nesse momento exposta, né? Então, nós temos aqui 1800, 1500, 1200, 900, 600, 300, 150, 50 e 0. Por que esses valores? Esses valores são arbitrários. São os valores padrão que você encontra no equipamento e você pode editá-los da forma que você desejar. O interessante é que isso daqui vai variar dependendo do que você tem interesse. Se você tem interesse em pegar o ponto de compensação, você coloca mais pontos aqui no final. Por exemplo, 150, 120, 100, 80, 60, 50, 40, 20, 5 e 0. Por exemplo, isso. Ou então, se você quiser também espalhar mais seus pontos na curva, não tem problema nenhum. Tá? Aqui nós vamos fazer isso daqui porque nós vamos fazer esses pontos, que é só um procedimento didático, né? Não que ele não possa ser usado, mas foi escolhido para atender ao nosso exemplo didático. Tá? Uma vez que a gente editou aqui, separando as intensidades luminosas por vírgula, uma vez que nós editamos, nós apertamos aqui em Done e nós vamos ver a nossa mudança refletida aqui nos valores de par interno, né? QIN, tá? Valores de par interno, 1800, 1500 e assim por diante. Aqui embaixo nós temos o parâmetro Wait for Stability. E o que significa isso daqui? Que na nossa curva de luz, nós vamos esperar no mínimo 60 segundos para a estabilidade e no máximo 120 segundos. Ou seja, entre cada ponto, vamos supor, nós começamos aqui no 1800. Nós passamos para o próximo ponto, 1500. Tá? Quando passar para esse próximo ponto, 1500, o equipamento não vai fazer absolutamente nada por 60 segundos. Ele vai só aguardar. Assim que esses 60 segundos passarem, o equipamento vai verificar se a estabilidade foi atingida. Então, entre 60 e 120 segundos, o equipamento vai verificar se a estabilidade foi atingida. Uma vez que a estabilidade foi atingida, entre 60 e 120 segundos, quando a estabilidade foi atingida, o equipamento vai fazer a gravação e vai passar para o próximo passo. Ele faz a gravação do ponto e vai para a próxima intensidade de luz e repete o procedimento. Se entre 60 e 120 segundos a estabilidade não for atingida, o que acontece? O equipamento grava e passa para o próximo ponto. Tá? Ele não fica travado.
É muito importante, então, por causa disso, nós conhecermos muito bem a nossa espécie para que nós possamos ajustar o tempo mínimo de espera e o tempo máximo de espera de acordo com a nossa planta, né? Com a espécie que a gente está trabalhando. Por exemplo, se a planta estabilizar em 30 segundos, 60 segundos pode ser tempo demais. Agora, se a planta precisa de 120 segundos para começar a estabilizar, o tempo máximo de espera de 120 segundos vai ser pouquíssimo, tá? Então, isso daqui você precisa ajustar dependendo de como for dependendo de como for a sua espécie. Existem espécies que demoram 5, 7 minutos para atingir a estabilidade, tá? E aqui permitir o match early, né? Permitir o match anteriormente à medida. Então, o que acontece? No 6400, o match fazia o caminho da câmara de amostra para a câmara de referência, né? Então, quando nós ligávamos o modo de match, o match passava pela câmara de amostra, depois pela câmara de referência e depois saía para o ambiente. No 6800, o caminho do match foi modificado. Dessa forma, você consegue fazer com que o ar, com que as condições de CO2, de vapor de água, com que o ar que chega para a planta continue sendo fornecido para a planta, enquanto que o caminho dos analisadores, que também recebe esse ar, é separado. Então você consegue fazer o match dos analisadores independentemente da situação que estiver dentro da câmara foliar. Então isso permite esse match mais cedo, ou seja, enquanto a câmara foliar está atingindo a estabilidade ainda na mudança de ponto, os sensores, né, os 2 IRGAs, os 4 IRGAs na verdade, né, os 2 IRGAs referência à amostra de CO2 e os 2 IRGAs referência à amostra da água, já estão fazendo match enquanto a câmara foliar está se ajustando. Desta forma, quando a câmara atinge a estabilidade, o match já está feito. Diferentemente do 6400. O 6400 você tinha que aguardar a estabilidade da planta, porque a câmara, você podia fazer o match dentro da câmara foliar, só que a câmara foliar tinha que estar extremamente estável antes de você começar a fazer o match. No 6800, não. A câmara, pode estar acontecendo o que for dentro da câmara foliar. O match é feito independentemente daquela situação, tá? Então, é importante a gente deixar isso daqui também marcado. Então, muito bem. O que a gente fez? Nós abrimos um arquivo, recapitulando, abrimos um arquivo, viemos aqui em autoprograma e nós falamos quais são os nossos valores de luz que nós desejamos. Nós estabelecemos aqui mínimo 60 segundos, máximo 120 segundos. Isso aqui foi arbitrário, tá? Eu não conheço cevada, então nós vamos ver se isso daqui funciona, mas pelo que a gente observou ali a princípio, isso daqui parece funcionar muito bem, tá? E nós vamos permitir o match. Então, quando nós clicarmos aqui em Start, ele vai começar a rodar o programa. E aqui ele estima para você. O tempo máximo que ele vai rodar é de 18 minutos e observações que ele vai fazer são 9. Nós temos 9 pontos, estimando uma espera máxima de 120 segundos. Então, aqui nós temos um tempo máximo de 18 minutos. Tá? Uma última coisa antes da gente começar. Eu comentei aqui, esperar no mínimo 60 e no máximo 120 segundos para a estabilidade, né, que está escrito aqui. O que dita a estabilidade? A estabilidade é ditada aqui nessa aba, que é chamada de Stability. Essa aba Stability, nós conseguimos configurar de um jeito que seja útil para o pesquisador, e para a planta que nós estejamos fazendo a medida. Então, olha só, aqui a nossa estabilidade vai ser, nós utilizamos como variáveis para a estabilidade o ΔH2O, o ΔCO2 e a fluorescência. A fluorescência agora, nós podemos, nesse momento nós podemos ignorar, porque nós não estamos fazendo medidas de fluorescência. Tá? Nós não vamos fazer medidas de fluorescência junto com a nossa curva, tá? Desta forma,
não nos interessa a fluorescência, mas nós podemos deixar aqui a constante de estabilidade. Então, o que vai acontecer é o seguinte, por padrão, o equipamento já tem esses valores de slope, né? Slope é a inclinação, a variação positiva ou negativa de determinado valor ao longo do tempo. Então, aqui nós temos para o ΔH2O um limite de inclinação de 0,1, para o CO2 0,5 e para a fluorescência um valor de 1. E esse é o valor que nós estamos vendo aqui em tempo real das nossas medidas, ou seja, a planta aqui, enquanto nós estamos aqui conversando, né, enquanto nós temos todos esses dados em tempo real, esses dados em tempo real são utilizados para alimentar o slope, a inclinação da variação aqui que nós estamos tendo calculado. Então, se o valor de slope estiver dentro desse limite, ele considera estável. Se ele não estiver dentro, ele considera instável. Dessa forma, sempre que isso daqui estiver estável, então vamos supor, atingimos a estabilidade aqui, os valores estão dentro da estabilidade e nós estamos entre o nosso tempo mínimo e máximo, ou seja, entre 60 e 120, atingiu estabilidade, o equipamento vai gravar e vai passar para o próximo ponto. Tudo bem? Então, nesse momento, nós estamos com as nossas condições ambientais ok. Estamos com as nossas variáveis de estabilidade configuradas. Estamos com o nosso arquivo aberto. Estamos com o nosso programa automático configurado e a nossa planta já está estabilizando dentro da câmara foliar. Nós podemos começar o nosso autoprograma. Dessa forma, nós só precisamos clicar aqui em Start e assim que nós clicamos em Start, o programa começa a ser rodado e aqui ele mostra. O par interno está em 1800. O tempo que vai demorar até chegar no mínimo que nós estabelecemos, 46 segundos. O tempo até o ponto máximo, 103. O estado, então, está... eu imagino, esse estado aqui é a primeira vez que eu me deparo com ele, assim, que eu penso a respeito dele, mas eu imagino que esse estado aqui tem a ver com a estabilidade aqui, ou seja, as três constantes de estabilidade estão... Bom, não tem, porque está fora aqui da estabilidade, porque já está fazendo o match, tá? E aqui o número das observações logadas, tá? Então, aqui nós não logamos ainda nenhuma observação e nós estamos aqui fazendo o early match. Então, faltam 7 segundos para o nosso tempo mínimo. Ele acabou de fazer o match. Então, atingiu o tempo mínimo. Nós vamos aguardar agora a estabilidade. Ele saiu da estabilidade porque o match foi feito. Então, nós estamos vendo aqui que os nossos parâmetros aqui estão voltando para a estabilidade após o match. Então, uma vez que nós tivermos as três variáveis de estabilidade aqui concluídas, né, estáveis, o nosso autoprograma vai gravar o ponto e vai passar para o próximo. Vamos aguardar aqui. Atingiu as 3. Ele fez a primeira observação, passou para o próximo ponto aqui, 1500, e agora que ele fez, ele vai aguardar de novo até o mínimo. Uma vez que o tempo mínimo tiver sido atingido, ele vai fazer aqui novamente a estabilidade. Então agora, tudo que a gente pode fazer durante uma curva de luz nesse momento é aguardar que ela seja concluída. Ele vai sempre esperar o mínimo, atingiu a estabilidade, ele vai lá e grava o ponto. Juliana, alguma questão? Então, qual é a utilidade de uma curva de resposta à luz? Qual a utilidade de uma curva de resposta à luz? A utilidade de uma curva de resposta à luz é principalmente você saber qual a intensidade de luz que você vai trabalhar. Vamos supor que você vai fazer um screening assim. Você vai trabalhar fazendo várias medidas pontuais na sua planta, por exemplo. E você deseja trabalhar com uma luz saturante. Você não sabe qual é a luz saturante. Você não pode chegar e falar assim, o equipamento chega a 3.000, então eu vou trabalhar com uma luz de 3.000 micromols.
3.000 micromols é demais para uma planta. Normalmente, no Brasil, como geral, ao meio-dia, você chega com uma intensidade de luz de 2.000 micromols. Então, raramente uma planta vai trabalhar, vai saturar com mais de 2.000 micromols. Geralmente, o ponto de saturação é muito menor. Então, a primeira utilidade de uma curva de luz é você saber qual que é o ponto de saturação da sua planta. Ou seja, qual que é uma curva de luz, ela vai ter uma parte crescente linear e depois ela vai atingir um platô. Nessa parte onde você atinge o platô é o ponto de saturação. Normalmente também os trabalhos não são feitos com 100% do ponto da intensidade de saturação. Normalmente trabalha-se com 90% da intensidade de saturação. Então, você encontra na literatura inúmeros modelos que você pode aplicar à sua curva de luz. Então, você faz ali essa curva de resposta à luz e você aplica a esses modelos. E os modelos vão te dizer, olha, onde é 90% de saturação, onde você trabalha e assim por diante. Não só isso, mas uma curva de luz, você também pode fazer uma curva de luz associada à fluorescência. Então, dessa forma, você vai ter os diversos pontos de uma curva de luz feitos em conjunto com medidas de fluorescência. Então, você vai ter fluorescência máxima, fluorescência no estado estável, né? A fluorescência mínima também, se você estiver fazendo uma curva de luz com um equipamento que dá pulso de vermelho extremo, como, por exemplo, o LI6800 faz, então você tem a fluorescência mínima, né, o F0', de folhas adaptadas à luz. Dessa forma, quando você faz esse tipo de medida, você pode calcular, por exemplo, o QP, o quenching fotoquímico, né, ao longo de diversas intensidades de luz, e o QN, o quenching não fotoquímico, ou seja, processos de dissipação de excesso de energia luminosa. Onde o QP e o QN cruzam, por exemplo, é onde você pode também estabelecer como sendo uma intensidade de saturação, a intensidade de saturação luminosa para aquela sua espécie, tá? Isso é uma coisa isso é outra das utilidades que uma curva de luz faz. Por fim, se você for trabalhar com uma curva de resposta ao CO2, né, a concentração de CO2, a famosa curva ACI, você precisa trabalhar em condições de luz saturante. Então, a partir de uma curva de luz, a partir de tudo isso que eu estou falando, então uma curva de luz e uma curva de luz associada à fluorescência, por exemplo, né, você pode utilizar dessas duas ferramentas para você chegar nesse ponto, nessa decisão, né? A partir dessas duas ferramentas, você sabe qual que é a sua luz ótima, né? A sua luz saturante, para aí você fazer todas as suas curvas de resposta ao CO2. Você não pode fazer uma curva de resposta ao CO2 e escolher assim, eu vou trabalhar com luz 500, vou trabalhar com luz 1000, vou trabalhar com luz 2000. Você tem que basear essa sua escolha em uma curva de resposta à luz. Entendi. Então, como eu tinha comentado, nós controlamos o CO2 na câmara de amostra e não na câmara de referência. Por quê? Quando nós fazemos uma curva de resposta, nós desejamos que essa curva de resposta seja somente somente a um fator. Então, a nossa curva de resposta à luz, como eu expliquei, ela vai fazer um desenho mais ou menos assim. Nós temos uma porção linear e nós temos uma porção, um platô, né? Aqui nós temos, então, o A, né, a assimilação, e aqui o Q. Então, nós queremos uma resposta da assimilação contra a intensidade luminosa. Dessa forma, o que nós queremos, então, que varie? Somente a intensidade luminosa. Agora, nós preparamos o nosso equipamento para que tudo fique travado. Temperatura seja a mesma, o fluxo seja o mesmo,
e assim por diante. E nós queremos também que o nosso CO2, a umidade relativa seja a mesma, e nós queremos também que o nosso CO2 seja o mesmo. Só que vamos lá, vamos pensar enquanto a gente está fazendo uma medida. Então, nós estamos controlando o CO2 na câmara de referência. Então, nós controlamos o CO2 na câmara de referência em 400. Então, aqui nós temos referência 400. Na amostra, sem uma folha, nós também temos 400. O delta aqui é igual a zero. Agora, imagine que a gente está fazendo, nós colocamos a nossa planta. Na referência, continua em 400. Mas na amostra está em 395. Com o máximo de luz. Vamos colocar aqui, então, luz, vamos colocar em 1800, para utilizar esse exemplo aqui que nós estamos falando. Aí, quando a gente vai para a luz em 1500, e a nossa referência aqui continua 400, a polícia está passando aqui, peço perdão até por essa barulheira, vou até ajustar aqui, vamos colocar 380. Nós temos aqui 1800 de luz, nossa referência está em 400, nossa amostra 380, porque a nossa planta está assimilando 20 micromols de CO2. Aí a gente baixou a luz aqui para 1500. A nossa planta vai aqui assimilar 300, nós vamos ter 385 na nossa câmara de amostra e a nossa planta está assimilando 15 micromols. Eu vou colocar a luz aqui agora no próximo ponto, 1200. A referência continua em 400, mas na nossa câmara de amostra foi para 390. Aí vamos supor ali, caiu para 500 a luz. Na referência, nós continuamos tendo 400 e na câmara de amostra nós estamos tendo 395. Vamos supor que esse seja o caso. Imagine que eu acabei de dizer que nós precisamos manter todas as outras variáveis estáveis. Se nós queremos saber uma curva de resposta à luz, nós queremos que somente a luz varie e não outros parâmetros, como, por exemplo, o CO2. Conforme a luz está caindo, conforme a luz está diminuindo, nós temos a concentração na câmara de amostra aqui variando. Ou seja, a planta está exposta à câmara de amostra. Se nós temos o CO2 variando aqui na câmara de amostra, nós não temos o CO2 estável. Nós temos uma curva de resposta à luz e também há uma diferença na concentração de CO2. Por isso que nós controlamos o CO2 sempre na câmara de amostra quando nós fazemos uma curva de luz. Porque, independentemente de quanto a planta estiver fotossintetizando, independentemente de quanto CO2 a planta estiver retirando da câmara foliar, a concentração vai sempre ser a mesma, porque o equipamento vai fazer essa compensação. O equipamento ele vai compensar essa mudança de CO2, de forma que aí o CO2 na referência que vai variar e o CO2 na câmara de amostra sempre vai estar na mesma concentração. Ou seja, o CO2 ao qual a planta está exposta dentro da câmara sempre vai apresentar a mesma concentração. Esse é o motivo de nós utilizarmos, de nós travarmos o CO2 na câmara de amostra e não na câmara de referência. Então, após essa breve explicação do porquê que nós devemos controlar o CO2 na câmara de amostra, né, a nossa curva de luz terminou. Então, ela sempre termina, no caso, assim, né, que se a gente for fazer a curva de luz clássica, ela sempre termina aqui no zero, né? Então, nós podemos ver aqui que a nossa luz na câmara foliar é zero. E nós temos aqui uma respiração entre 1, 2, 3 micromols, né? Então, uma vez que a nossa curva de luz terminou, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos gravar o nosso arquivo, né? Então, nós guardamos o nosso arquivo. Como que a gente faz isso? Clicando em Close Log. Uma vez que a gente clicar em Close Log, os dados serão gravados e o arquivo Excel será gerado.
Se você desligar o equipamento assim que você terminar a curva de luz e você não tomar esse cuidado, você pode perder os seus dados, tá? E com certeza um arquivo de Excel não será gerado. Qual que é a vantagem de você ter um arquivo de Excel? Com o arquivo de Excel, você tem os cálculos de todas as suas variáveis. Então, se você quiser mudar algumas variáveis, como por exemplo a área foliar ou alguma coisa assim, caso necessário, caso a sua folha não caiba totalmente, não preencha totalmente a câmara foliar, você pode ajustar a área foliar posteriormente no Excel. Então, esse é um dos motivos. E uma vez que o seu arquivo está gravado, a curva de luz está encerrada. Mas antes da gente terminar, vamos só fazer uma análise da nossa curva de luz, né? Vamos ver como que ela ficou. Então, para a gente abrir o nosso arquivo, eu clico aqui em Analyze Logs, para a gente já ver isso daqui diretamente no nosso equipamento mesmo. Eu abro aqui a pasta Webinar e eu vou procurar aqui a nossa curva de luz. Então, aqui nós temos AQ Cevada, arquivo de Excel, e nós temos aqui AQ Cevada, que é o arquivo do próprio 6800. Nós clicamos nele e nós clicamos aqui para carregar o nosso arquivo. Então, ele carrega o nosso arquivo aqui com todas as medidas, né? A gente pode verificar as medidas, mas eu já vou direto para aquilo que nos interessa. Então, eu vou colocar aqui para fazer um gráfico. Então, no eixo horizontal, eu vou colocar a nossa fonte de luz aqui do fluorômetro, eu vou pedir para colocar a luz. Então, aqui no nosso eixo horizontal, eu tenho a luz. E no eixo da esquerda, né, no eixo Y, eu vou colocar as trocas gasosas. E vou colocar aqui a assimilação. Então, aqui está a nossa curva de luz. Ficou uma curva de luz figura de livro. Ficou muito boa a nossa curva de luz. E aqui nós podemos ver claramente a porção linear dela. Aqui, até mais ou menos 400 aqui de luz, eu imagino que ela tem a porção linear. E nós temos aqui o topo dela, né, o platô, a partir de 1.500, dá até para arriscar aqui, uns 1.200 aqui, ela já começa a atingir o platô, né? Então, nós pegaríamos esses dados, nós colocaríamos esses dados em um modelo, por exemplo, né? E a partir desse modelo nós tiraríamos essas conclusões. Claro que assim, na hora que a gente bate o olho aqui, a gente já sabe que cevada satura por volta aqui de 1.200, tá? Obviamente, só com base nisso daqui que a gente está vendo, a gente vai estabelecer isso? Não. A gente precisa colocar no modelo. Se a gente tiver oportunidade, nós precisamos ver a fluorescência, nós precisamos ver o QP e o QN, ver onde eles se cruzam, para a gente ter mais argumentos, né, para as nossas escolhas. Mas nós podemos ver aqui que a nossa curva de luz ficou muito boa, o nosso arquivo já está salvo, e aí, a partir de agora, é só fazer as suas medidas e coletar os seus dados. Certo? Então, Juliana, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade, né, para a gente poder fazer esse trabalho. Eu espero que quem estiver assistindo esse vídeo consiga, né, tirar alguma coisa positiva dele, que seja um vídeo que possa ser bastante aproveitado. Em nome da Laimar, eu gostaria de agradecer mais uma vez. E se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês tiverem qualquer comentário que vocês gostariam de fazer, deixa o comentário aqui no vídeo. Ou então pode entrar em contato direto com a gente e a gente pode conversar, bater um papo sobre essas técnicas. Tá bom? Obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado e a gente se vê numa próxima.